Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, quem está feliz esta noite, irmão, de estar aqui, louvado seja Deus, sentindo a presença do Deus grande e poderoso. Nesta oportunidade, amados, eu convido a igreja do Senhor para ficar de pé. Iremos proceder com a leitura da palavra. E na oportunidade eu convido o meu pastor, pastor Lufran. Ele estará orando e em seguida estará à frente deste trabalho. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abramos a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, e o versículo 26. Capítulo 3, é? Capítulo 3, aí o 4... É o capítulo 4, e o versículo 26. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, e o versículo 26. 26. Capítulo 4, versículo 26. Irmãos, leiamos. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Amém, irmão? Glória a Deus. Bom, né? Todos precisam e carecem das orações? Bem, devemos orar uns. Agora, irmãos, num contexto geral, nem tudo vai bem. Né? Qual é a definição do contexto geral? As coisas vão bem, as coisas vão mais ou menos bem e as coisas vão mal. É assim que acontece. Nem tudo está mal, nem tudo está mais ou menos, nem tudo está bem. Então tem coisas que vai bem, tem coisas que vai assim, nesse intermediário. Está bem, né? Nem está mal. E tem coisas que vai mal. Amém? Por exemplo, alguém chega e diz: como é que está o estado de saúde de fulano? Vai de mal a pior. Pronto. Então, esse nem está mais ou menos bem, nem está bem. Está de mal a pior, né? Como é que está a saúde? Vai bem. Fiz todos os exames, deu muito bem. Pronto, né? Como é que foi? Foi mais ou menos. Deu umas coisas assim, umas alterações, umas taxas meio altas, não sei o quê. E assim é num contexto geral, né? As coisas vão bem, vão mais ou menos bem e vão mal, né? Mas estamos diante de Deus, que tem poder de tornar tudo bem. Aquela mulher disse: vai bem, porque ela cria, acreditava, confiava que Deus ia tornar tudo bem. Como de fato tudo se tornou bem, não foi? Glória a Deus. Muito bem, quero retornar a condução do culto, do trabalho para o pastor Damião, porque ele está por dentro da programação bem direitinho. Fica aqui só sendo o co-pastor dele aqui hoje. Pronto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar o pastor Oswaldo para orar por esta palavra. Saúdo a todos com a paz do Senhor.
Oremos. Eterno Deus, Pai de infinita bondade, queremos neste momento te louvar, te bendizer pela oportunidade a qual o Senhor nos concede nesta noite de estarmos aqui, Senhor, reunidos juntos para louvarmos e bendizermos o teu nome. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, a hora lida. Pai querido, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre este trabalho nesta noite. Pai, salva, batiza com teu Espírito Santo, usa os teus filhos de maneira toda especial, para a glória do teu santo nome, Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, iremos continuar louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. A dupla Emily e Ezequiel está com a oportunidade de vir louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Antes de louvar, quero agradecer a Deus por nos permitir chegar aqui nesta noite, por ter nos sustentado até aqui e nos dado força. E agradecer também ao pastor Damião e à irmã Vera pelo convite. A pessoa não é digno, né, de estar aqui, mas o amor de Deus é maior, né? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui por causa do amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos neste lugar. Iremos continuar louvando ao Senhor. O conjunto Essência de Cristo está com a oportunidade de louvar o Senhor esta noite. Conjunto Essência de Cristo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nesta oportunidade, iremos apresentar os pastores do campo, os amigos que estão presentes. Eu quero apresentar o pastor do Sítio Cidade, pastor Elielso. Ele é o segundo secretário do campo. A igreja do pastor Elielso do Sítio Cidade, que está presente, se puder ficar de pé. Amém. Os irmãos estão felizes com a presença dele? E diga, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pastor Elielso agora, como segundo secretário, irá apresentar o resto do campo. Tenham presença da todos. Pode sentar, irmãos. Tenham presença da todos com a paz do Senhor. Hoje vou apresentar aqui nossos visitantes, em nome de Jesus, que tem a honra de estar juntamente com o pastor Damião, né, fazendo esse evento ser realizado em nome de Jesus, né? Quero apresentar primeiramente o nosso pastor supervisor, para quem não conhece, né? Nosso pastor Lufran Medeiros, ali de São Miguel, juntamente com ele, a sua esposa, irmã Ceisa, e os demais irmãos obreiros que vieram ali de São Miguel. Por gentileza, fica em pé, eu dei uma assinação a todos conhecerem, em nome de Jesus. Amém, né? Vamos continuar, né, a apresentação. Também agora as áreas rurais, né? Os demais pastores de cidade não vieram, mas tem as áreas rurais. O primeiro, a área número 1, né, Lagoa de Dentro, pastor Agaílson, sua esposa, uma peça, vem? Pronto, juntamente com a caravana, juntamente de Lagoa de Dentro, que vieram com o pastor Agaílson. Só você e esposa?
Pronto. Então, são ele e a sua esposa, irmã Bessa. Vindo ali da área número 2, bonito, né? O pastor Francisco Batista. Pronto. Juntamente com sua esposa, irmã Camila, e o diácono André e sua esposa, em nome de Jesus, Eduardo. Os demais que vem com ele em nome de Jesus. Aí, área 3, em nome de Jesus, do Merejo, né? Pastor Oswaldo, juntamente com sua esposa, irmã Clécia, e seus filhos, ali. E a caravana que vieram com ele, em nome de Jesus, né? Amém, em nome de Jesus, né? Vindo ali também da área número 4, da Traquina, pastor Nicélio, e sua esposa, irmã Marlene, em nome de Jesus. Número 7, em nome de Jesus, da área de Lagoa Nova, pastor Iranilson, em nome de Jesus, e sua esposa, irmã Verônica, está aqui na frente, em nome de Jesus. Aí a 9 já foi, né? A 10, pastor Reginaldo, né? Juntamente com sua esposa, irmã Naí, ali do Cedro, em nome de Jesus, né? Número 11 não veio. Número 12, o pastor Damião, né? Anfitrião dessa festa, juntamente com sua igreja, né? Para aqueles que não conhecem, por gentileza, a igreja do sítio de São Paulo. Fique de pé para todos conhecerem, em nome de Jesus, né? Essa igreja, a qual, em nome de Jesus, faz parte do seu pastoreio, em nome de Jesus, né? Aí vamos apresentar agora os pastores, né? Pastor Ed Carlos, né? E da igreja, pastor da igreja Brasil para Cristo, em nome de Jesus, né? Veio sozinho? Pronto. Aí sua esposa e alguns irmãos que vieram ali, doutor Severiano, em nome de Jesus, né? Um casal e essa igreja, em nome de Jesus. Vindo ali de Riacho de Santana, né? Pastor Rosenberg, juntamente, sozinho? Pronto, a família dele e o compastor dele, em nome de Jesus. E alguns irmãos estão com ele, em nome de Jesus, né? E também não podemos não esquecer, né? Dos principais dessa festa, né? Além de Jesus, né? Os amigos do Evangelho, aqueles que ainda não são evangélicos, façam a assinação com a mão, ou fique de pé para todos conhecer. Aqueles que ainda não são evangélicos, né? Ainda não confessam essa mesma fé que nós, em nome de Jesus, né? Amém, em nome de Jesus. Tem um bom número de irmãos, né? Graças a Deus, comprova as fotos que são registradas, né, Damião? Graças a Deus. Foi um. Então são esses amigos do Evangelho, em nome de Jesus. Graças a Deus, são esses que estão aqui conosco. E se a igreja está feliz, vamos dizer o quê? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe abençoe a cada um e agradeça a bondade. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. A cantora Verônica Aires está com a sua oportunidade de vir louvar o Senhor. E nesta oportunidade nós iremos recolher a oferta, irmão, para a manutenção da casa do Senhor. Nesta oportunidade eu convido o pastor Berg. Ele estará orando, irmão, apresentando todos aqueles que irão ofertar em nome de Jesus. Meus irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com o Damião, o supervisor, o pastor Lufran e essa equipe de obreiro. Deus continue abençoando e parabéns às irmãs, né, por esta bonita festa, né? Deus continue abençoando vocês. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome. Apresentamos, Senhor, teus filhos, as tuas filhas, e nesta noite irão contribuir para a tua obra, Senhor. Continua abençoando, honrando a sua fé. Pai querido, te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor.
Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, pais, livres, raça, tribo, todos do pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. E lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada momento que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu ali ao rei e fora informar: o Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar. E de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os em minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se puserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão atirados na fornalha de fogo ardente. E que Deus vos poderá livrar de minhas mãos. Não necessitamos responder-te, ó rei. O Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha ardente. Mas aconteceu algo surpreendente: é que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus no céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo, é o mundo oprimido e a igreja de pé, de pé, de
igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Amém. O nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o conjunto Essência de Cristo. Louvar mais um hino em nome de Jesus. Mais uma vez o conjunto sauda a todos com a paz do Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é especial, você não está aqui esta noite por acaso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tinha e precisava estar aqui esta noite para ouvir esse louvor e agora em diante ouvir uma mensagem vinda do céu, crendo e tendo a certeza que Deus irá falar com você esta noite. Você não irá sair do mesmo jeito que chegou aqui esta noite. Você vai sair revestido da graça e do poder de Deus. Convido o pastor Ed Carlos, pastor da igreja Brasil para Cristo, doutor Severiano. Ele estará orando pela irmã Ceissa, a nossa preletora da noite, crendo que Deus tem uma palavra de salvação. Em nome de Jesus. Quem crê, irmão, que Jesus vai salvar esta noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro aniversário do conjunto de Senhora, Essência de Cristo. Mas não é tão somente o primeiro aniversário. Esse projeto é um projeto para salvação de vida. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai salvar vidas para o seu reino esta noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Ficamos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande é o teu nome, Senhor, e aqui nós te louvamos. Aqui, Senhor, reunidos neste momento especial ao qual o Senhor nos proporcionou nesta noite. Querido Deus, e te pedimos, Senhor, que fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor, aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, ainda não se renderam ao teu nome. Pai querido, usa a tua serva, Senhor, a nossa irmã. Pai querido, que ela seja a tua boca, Senhor, para falar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Pai querido, que este lugar seja impactado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria, de satisfação nesta noite estar aqui juntamente com a irmã Vera, o pastor Damião, a igreja Campo de São Miguel, os obreiros, pastores que aqui estão para comemorar o aniversário do conjunto Essência de Cristo. Um ano na presença do Senhor, não sei nem mensurar quantos louvores vocês já entoaram ao nome de Jesus. Aleluia. Quantos subiram até a presença de Deus. Sei que muitas vezes, quando vocês louvavam, era uma oração ao Senhor. Aquele hino falava da vida de vocês, daquilo que vocês estavam passando, da fé que vocês tinham, da esperança também de ver Deus fazer na vida de vocês um milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo isso está registrado lá no livro de Deus. E como disse bem o pastor Damião, o aniversário é do conjunto, mas essas mulheres resolveram comemorar, convidando vocês, nós que aqui estamos, para participar deste banquete espiritual. E ao contrário do que as pessoas muitas vezes dizem, chegam a dizer que os crentes, os evangélicos, só querem Jesus para eles. Não, porque só vocês é quem é certo, só Jesus, vocês só querem Jesus para vocês. Nós estamos aqui, neste lugar, em praça pública, falando de Jesus é a prova de que o nosso objetivo é alcançar as almas. É falar do amor desse Deus que já transformou as nossas vidas para que vocês também consigam, louvado seja o nome do Senhor, entender. E que o Espírito Santo nesta noite possa aplicar esta palavra em vossos corações, convencendo vocês que a melhor escolha para a sua vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós não somos egoístas, nós estamos aqui falando das bondades de Deus. Tenho certeza que se cada uma dessas mulheres que fazem parte, que compõem
este conjunto, se tivesse a oportunidade de falar, falaria das maravilhas de Deus, da bondade desse Deus para com elas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque como bem louvou aqui a dupla, não tem o que a gente possa fazer que seja surpresa para esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele já nos conhece, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Mas eu creio também que Deus tem uma palavra para nós aqui nesta noite. Aleluias. Faz algum tempo que o pastor Damião e a irmã Vera têm falado conosco. Aleluias. E tem nos dado este tema que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 26, que diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente possa entender de quem o versículo está falando. Quem era esta mulher? Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 8, a Bíblia começa a relatar a história desta mulher. A Bíblia diz que o profeta Eliseu sempre passava pelaquela cidade, pelaquela região, pela região de Sunem. E naquela cidade havia uma mulher rica, ela e o seu esposo. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher passa a observar aqueles dois homens. Ou quando Eliseu passava sozinho, e ela começou a ver algo diferente na vida daquele homem. E desceu ao seu coração a necessidade de fazer para este profeta, para este homem, um quarto lá no final do muro. E ela preparou aquele quarto, e quando aquele homem vinha, quando o profeta passava por ali, ele tinha um local para descansar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o profeta ficou maravilhado com esse gesto desta mulher. E um dia ele chamou Geazi e disse: o que é que eu posso fazer para esta mulher em gratidão a tudo que ela tem feito por nós? Porque aqui tem uma cama, aqui tem uma cadeira, aqui tem um candeeiro, aqui tem água para me beber, ela não deixa faltar pão para nós. O que é que eu posso fazer para retribuir a esta mulher? Perguntou se ela tinha alguma questão. Diz: você tem, mulher, alguma questão que eu possa falar ao rei por ti? E aquela mulher disse: não, eu não tenho nenhuma questão. Mas os homens de Deus observaram que aquela mulher era ela só e o seu marido já de idade. Louvado seja o nome de Jesus. E Geazi disse: olha, meu senhor, esta mulher, ela não tem filhos e o seu esposo já é de idade. Eliseu manda chamar aquela mulher, aleluias, e promete a ela lhe dar um filho. Louvado seja Deus. E ele diz: olha, mulher, daqui ao tempo determinado, tu vai ter um menino. E ela não acredita, e ela fica até surpresa, mas de maneiras que o menino nasce. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esta mulher já começa a entender, louvado seja Deus, que existe um Deus no céu que é poderoso para fazer aquilo que humanamente o homem não pode fazer. Porque se aquela mulher é estéril, eu não sei, a Bíblia não diz quantos anos tinha aquela mulher que era casada, eu não sei se aquela mulher orou, eu não sei se aquela mulher alguma vez pediu, mas certamente havia no coração dela o desejo de ela ser mãe. E o menino nasce. E aí ela já começa a entender, tem um negócio diferente. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu estou diante de um profeta, eu estou diante de um homem
que conhece um Deus que é capaz de fazer milagres, fazer o impossível acontecer. Porque o menino nasceu, aleluia, louvado seja Deus. E eu não quero nem aqui emocionar ninguém, falando de talvez os sentimentos que aquela mulher teve quando viu aquele menino nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou nem falar quando nós temos o nosso primeiro filho. Aleluias. O meu filho mais velho, ele casou recentemente e eu acho que está com uns 2 meses que ele casou. E aqui e acolá ele parece que sente saudade do quarto dele. E hoje foi ele, acho que ele sentiu saudade, porque ele chegou do trabalho e a sua esposa, eu bati na porta, a sua esposa de Jonadab disse que vinha aqui resolver alguma coisa, que nós íamos fazer uma feira, só que quando ele chegou aqui, entrou dentro do quarto, está deitado. E eu fui lá e dando um cheiro nele, e o Espírito me lembrou, eu me lembrei. E eu falava para ele, meu amor, quando você foi o meu primeiro filho, e mãe, eu tinha tanto orgulho de andar com você pelas cidades pela cidade de Paraú nas ruas. Eu tinha tanto amor, tanto cuidado, que na igreja eu não deixava ninguém pegar, pastor Osvaldo. Só queria para mim, só dava a minha mãe ou a minha sogra. E eu olhando para este texto aqui, quem sabe essa sunamita também não teve este cuidado. Este menino aqui é especial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse menino é especial, eu não tinha mais esperança de ter filho, mas eu fiz um quartozinho ali para um profeta, ele me chamou, profetizou, e está aqui o menino, está aqui a prova de que existe um Deus que é poderoso. Porém, esse menino cresceu, e um dia ele estava com o pai e começou a sentir uma dor de cabeça. E como é de costume, o pai leva para quem? Para a mãe. E a mãe passou algumas horas com aquele menino, e o menino chegou a falecer, chegou a morrer. E essa mulher, aleluias, eu quero que nesta noite você que não é crente, você comece a meditar se você teria essas atitudes que essa mulher teve. A Bíblia vai dizer que ela pegou o menino morto, colocou no quarto do profeta, na cama do profeta. Chamou o seu esposo, disse, eu quero um jumento, eu quero, aleluia, um transporte para ir até o profeta. Não contou ao seu esposo o estado do seu filho. E ela foi. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você que aqui está, que ainda não conhece as maravilhas deste Deus, teria coragem? Porque quando alguém morre, o que nós costuma fazer é pegar o morto e enterrar, pastor Francisco. Mas esta mulher de fé, ela foi, pegou o morto e colocou no quarto do profeta. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ela colocar este menino no quarto do profeta, ela estava dizendo, eu vou procurar, aleluia, o Deus deste profeta novamente. Porque eu não podia gerar este menino não era para estar aqui. E assim como Deus me deu este menino, ele tem poder sobre a morte. Colocou o menino no quarto do profeta e foi. De longe, aleluia, o profeta avistou aquela mulher se aproximando, mandou o seu servo e saber o que era que estava acontecendo com aquela mulher, porque não era dia dela visitar o profeta. E aconteceu o que já foi lido aqui 2 vezes, se não me falha a memória. Geazi foi e disse, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com o seu filho. E ela disse, vai tudo bem.
como o pastor mesmo disse, é quase impossível estar tudo bem. Porque quando não está bem, quando está bem numa área, outra acolá não está tão bem. Eu não quero nem trazer aqui para o lado dos pastores, das suas esposas, dos irmãos, porque muitas vezes a igreja está bem, mas às vezes o filho não está. Às vezes você está bem com o seu filho, mas teve um desentendimento com a sua esposa. Às vezes a igreja está bem, você está bem com o seu filho, mas não está com o vizinho. E essa mulher dizer que estava bem, ela não estava dizendo que estava tudo bem, ela estava dizendo assim: apesar de eu estar nessa situação, de eu ter deixado meu filho morto lá na cama do profeta, eu conheço um Deus que pode transformar essa situação e ficar bem. A quem você vai contar os seus problemas quando não está tudo bem na sua casa? Diante das dificuldades que você tem enfrentado, dos problemas que você tem enfrentado, para onde você tem levado esse problema? A quem você tem contado? Você tem alguém para contar? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Não estava tudo bem na vida daquela mulher, mas ela estava profetizando. Eu creio que ela estava profetizando, dizendo: não está tudo bem, mas vai ficar tudo bem. Nesta noite aqui, esta igreja se reuniu, este povo veio aqui. Louvado seja Deus, nós não viemos prometer a você que você vai enricar, que os problemas na sua vida vão se acabar, porque até se eu estivesse dizendo isso, eu já não estaria indo de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas apesar das aflições, o crente está bem com Deus. Ele tem para onde correr, ele tem esperança. Aleluias. A falta dessa esperança e dessa convicção de um Deus grande e poderoso, que tem poder de mudar, aleluia, a rota, o rumo da sua história, que as pessoas estão cometendo vários suicídios. Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Porque não tem mais essa esperança. Às vezes, aleluia, o dono de grandes empresas com muito dinheiro, mas não estão bem porque não tem para quem contar os seus problemas e não tem fé que vai mudar nada. A gente escuta muitas vezes: o mundo vai de mal a pior, não se espere nada bom nesta terra. Ai, porque o mundo vai ficar cada vez pior, o mundo pode ficar cada vez pior. A gente está vendo de fato uma humanidade, aleluia, que está se distanciando da palavra. Mas para aquele que tem fé, para aquele que tem esperança, para aquele que crê neste Deus, ainda há uma solução, ainda tem uma esperança, ainda tem uma porta aberta, e essa porta é Cristo. Aleluias. Esta mulher, Geazi, se aproximou, fez essa pergunta. Ela foi até o profeta, contou a situação. Ela disse: eu pedi a você o menino. Eu pedi a você o menino, não, pois o menino está morto. Aí Eliseu disse: olha, Geazi, vá, leva o bordão, coloque em cima do menino. Louvado seja o nome do Senhor. Tem momentos que Geazi não resolve. Quem resolve é o homem de Deus.
A quem é que você está levando os seus problemas? Aonde você está contando? Com quem você está esperando? Às vezes você está esperando do vereador, às vezes está esperando do prefeito, às vezes está esperando do esposo, do filho. Mas eu quero dizer aqui nesta noite, tem coisas que quem vai fazer na sua vida é Deus. Aí a mulher disse: não, Geazi é o teu servo, mas eu quero dizer uma coisa, que eu não saio daqui se você não for comigo. Aleluias. A quem você está recorrendo? Você está recorrendo àquele que não tem poder para resolver o seu problema? Em que porta você está batendo? Jesus está dizendo aqui nesta noite: eu não resolvi o seu problema, não é porque eu não tenho poder para fazer, é porque você ainda não me buscou. E nesta noite eu estava ali e meditava naquela história que eu acho que é o que talvez os pastores já ouviram essa história. Que um dono de uma fábrica de sabão foi engraxar os seus sapatos, e esse engraxate era evangélico, era crente. E ele começou a falar de Jesus, dizer que Jesus era bom, que Jesus era maravilhoso, que Jesus tirava o pecado do mundo. Aí aquele homem, dono da fábrica de sabão, ele disse: se Jesus é bom, se você está dizendo que Deus é bom, por que existe tanta ruindade no mundo? Por que existe tanta crueldade no mundo? Cadê o seu Deus? E aquele engraxate, aleluia, porque se tem uma coisa que crente não se cala é para falar de Jesus. Um crente cheio da unção, não tem homem sabido no mundo que faça o crente se calar. Ele sempre tem uma resposta inspirada pelo Espírito Santo. E aquele rapaz disse, ele viu passando uns mendigos lá naquela praça, todo sujo, os cabelos sujos, a roupa suja. Aí o Espírito Santo instruiu ele e ele disse: o senhor é dono de uma fábrica de sabão? Sou. O sabão do senhor é bom? Ah, o meu sabão é o melhor sabão que existe no mundo. Aí ele disse: então se o seu sabão é bom, por que aquele povo ali está tudo sujo? Por que esses mendigos estão tudo sujos? Aí o rapaz disse, o dono da fábrica de sabão disse: é muito simples. É porque ele não comprou, ele não usou o meu sabão. Aí ele disse: pois a humanidade está desse jeito porque não comprou de Deus, não conhece a Deus, não vive a Deus, não vive a sua palavra, não buscou a Deus para os seus problemas. Porque quem tem problema e conhece a Deus, ele vai lá na fonte e Jesus resolve. Às vezes a gente vai contar, não, eu vou contar a A, vou contar a B. Eu vou pedir aqui a fulano, eu vou fazer uma promessa, eu vou não sei aonde, eu vou me arrastar, eu vou vestir um vestido de uma cor tal, eu vou em cidade tal deixar isso, deixar aquilo. Mas não resolve o seu problema, porque quem resolve é Deus. Eliseu foi com a mulher até a casa dela. Ele já tinha mandado Geazi com bordão. Geazi, quando a mulher vinha com Eliseu, aí diz o texto que Geazi correu na frente. Correu na frente, botou bordão sobre o menino e voltou nas carreiras e disse: não teve jeito, o menino está do mesmo jeito. Não existe você buscar a solução para o seu problema por aí afora, não. A solução é Jesus, é aqui, olha. É a Bíblia Sagrada, porque foi Jesus que morreu por você. Não foi a mãe de Jesus, não foi Pedro. Quem morreu foi Jesus, quem ressuscitou foi Jesus. E a Bíblia diz que em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro nome dado
Não sobrou poder para mais ninguém, o poder está na mão de Jesus. Disse, olha, eu não pude fazer nada. Se a mulher tivesse deixado o profeta em casa, tivesse só confiado que Geazi ia colocar o bordão sobre o menino, nada tinha acontecido, mas ela disse, eu não saio daqui, Eliseu, se você não for. E o profeta chegou, foi lá para o quarto e começou a se medir com o menino, olho com olho, boca com boca, mão com mão. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por que você não entende? Porque você não conhece os mistérios de Deus. Você já ouviu falar, louvado seja Deus, de um homem que andou por aqui, chamado Jesus de Nazaré, que um dia se encontrou com um homem cego, e ele cuspiu no chão, fez lodo, botou areia nos olhos do homem, o homem já estava cego. Aí Jesus cospe, faz lodo, passa nos olhos do homem e diz, vá se lavar no tanque de Siloé. E aquele homem voltou a viver. É porque os mistérios de Deus é diferente. Você pensa que é de um jeito, mas Deus é quem sabe fazer na sua vida. É por isso que essas irmãs aqui têm mistério, têm vitória. Porque muitas vezes Deus diz para um, ei, aleluia, se acorde de 3 da manhã e vá me buscar. A outro ela diz, vá para, aleluia, a oração matutina. A outro ele diz, louvado seja o nome do Senhor, vá para a oração de 9 horas. A outro ele diz, faça uma campanha de jejum. A outro ele diz, ore, aleluia, 12 horas, ore 6 horas, jejum até meu dia. Porque os mistérios de Deus é revelado para aquele que crê. E nós, este povo já conhece o poder deste Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Se eu desse oportunidade aqui para as mães, aquelas que têm fé, que têm experiência com Deus, tem muitos testemunhos para contar. Eu lembro-me neste momento, nesta noite, de quando nós estávamos no nosso primeiro campo na cidade de Água Nova. Louvado seja Deus, a igreja era pequena, não tinha muitos recursos. E esse meu filho mais velho, ele tinha febres muito altas. Era de 40 graus para cima. E uma noite ele estava, louvado seja Deus, com uma febre muito grande lá em Água Nova. E eu não tinha condições de comprar uma S. Eu não tinha, nada na minha casa para dar aquele menino para passar aquela febre. Louvado seja Deus, mas eu tinha, aleluia, aqui em cima e tinha um joelho e tinha fé e comecei a orar e Jesus repreendeu aquela febre. Louvado seja o nome do Senhor. Você não desista diante das dificuldades. A solução na sua casa, a solução para o seu filho, a solução para você nesta noite, porque o Deus que você serve ainda é o mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Eu não sei se esse menino não fosse um milagre, se essa mulher tinha tido essas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E é diferente a maneira como Deus age. A gente escuta muitas pessoas, a gente convidar para ser crente, as pessoas, não, eu não estou preparado. Ninguém nunca está preparado. Venha da maneira que você está. Aleluia, porque o milagre Deus quer fazer do jeito que você está. Não, eu só vou quando o meu esposo deixar, quando o meu filho ele dizer que pode, e assim assado. Eu lembro do meu pai, que a gente chamava sempre ele para aceitar a Jesus, e ele dizia, não posso porque a minha mãe é muito católica. E se eu for ser crente agora, eu vou dar um desgosto muito grande a ela. Eu vou esperar que ela faleça. Louvado seja a Deus, mas um dia aconteceu um problema
ele chegou em casa muito bêbado, louvado seja o nome do Senhor. E a minha mãe, aleluia, que é uma mulher de fé, uma mulher de Deus, ele enquanto estava bêbado ali, ela conta que colocou a mão nos punhos da rede, como diz o nordestino, e começou a profetizar e a dizer: eu quero meu esposo crente, e esse é o último, aleluia, porre que ele toma. E ele, quando amanheceu o dia, ele disse: Rosa, hoje eu vou ser crente. Porque a gente precisa ter atitude de fé para Deus agir na nossa vida. A gente precisa dizer: eu vou do jeito que eu estou, porque Deus vai fazer o milagre. Não porque eu fumo, pode vir, Jesus liberta. Não porque eu bebo, pode vir, Jesus liberta você. Aleluia. Deus vai fazer um milagre tão grande que até da fumaça do cigarro você vai criar nojo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, você que bebe, Jesus vai tirar, aleluia, o gosto da cachaça da sua boca, que você vai sentir nojo, aleluia, deste líquido, porque nós estamos pregando um Deus que faz milagre, e um Deus que é poderoso. Ele disse: vinde como estais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nunca vai estar tudo bem nas nossas vidas, mas a gente precisa romper de fé em fé. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu estou lembrando aqui nesta noite, aleluia, da história do nosso irmão Jó. Louvado seja Deus, que o inimigo das nossas vidas, aleluia, passeando por aqui, viu a prosperidade na casa de Jó, aleluia, os filhos, tudo 10 filhos, tudo rico, tudo servindo a Deus. A mulher de Jó, aleluia, amava ele, aleluia, muito, e era muita abundância, ele era muito rico, aleluia. Diz a palavra de Deus que os anciões faziam referência a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia o inimigo chegou e disse: também quem não é crente daquele jeito. É por isso que Deus coloca alguns problemas nas nossas vidas, para Satanás saber que nós somos crentes. Na dificuldade, na luta, na doença, na tribulação, com vida, com morte, nós somos crentes. O nordestino tem um jargão que diz assim: eu só deixo o meu cariri no último pau de arara. O crente não tem nem pau de arara, ele não deixa por nada. Aleluia, porque ele sabe que Deus faz. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Com o menino vivo ou com o menino morto, Deus pode fazer o milagre. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei pensando. Geazi chamou a mulher, disse que ela ia dar a luz, era a fé de Eliseu. Mas eu quero aqui pensar, eu não sei se eu estou forçando muito o texto. Louvado seja Deus, porque Eliseu era um homem de fé e fazia milagre. Ele era um homem de fé. Mas quem sabe naquela hora ele não pensou: eu vou na fé dessa mulher. Eu vou porque não é possível, essa mulher tem muita fé. Ela pegou o menino morto, colocou na minha cama e veio me buscar. Deus vai fazer alguma coisa. Ou não é assim? Às vezes a gente vai orar, não está nem com aquela fé, mas a fé da pessoa. Aleluia. Esses dias o pastor me contou algo, a gente conversando, que uma irmã ia abrir uma loja, ia fazer alguma coisa, e ele disse: é muita confiança, chamar o pastor para orar. Aí talvez ele nem tenha tanta fé, mas ele disse: eu vou honrar a fé daquela mulher que me chamou, e ela crê que uma oração do pastor. Mas a
abençoar o comércio dela. Eu vou na fé daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se quando Geazi voltou e disse, olha, não tem nada feito. E Eliseu disse, mas a mulher ainda está aqui nos meus pés, não acreditando que Deus vai fazer o milagre. Ela não largou meu pé, ela não chorou quando Geazi disse, olha, está do mesmo jeito. Ela disse, vamos lá, Eliseu. Eita glória! Eu não sei se a medicina já disse para você que não tem jeito, mas se você tiver fé, se você tiver fé aqui nesta noite, tem um Deus que pode lhe curar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus de poder e de milagre. Semana passada, sexta-feira, os meus sogros passaram uma semana lá em casa. A irmã do pastor veio buscar a minha cunhada e a gente estava falando. Ela tem um menino de 10 anos que nasceu prematuro extremo. Ele chegou a pesar 700 gramas. E ela dizendo, eu ainda vou levar tu, aquele neuropediatra. Lá não sei de onde. Porque um dia o meu esposo estava fazendo canguru em Arthur. Ele já fazia 2 meses porque ele dava plantão em Mossoró. Já fazia 2 meses que ele não via Arthur. E quando ele chegou 2 meses depois, ele viu meu esposo fazendo canguru com o menino. Aqui, aquele negocinho que cabia na mão. Louvado seja Deus. E ele olhou para o meu cunhado que hoje está afastado. E ela dizendo, ele olhou para Raimundinho e disse, Raimundinho, eu sou ateu, mas o seu filho é um milagre. Porque quando Deus está no negócio, até o incrédulo tem que aceitar e tem que dizer, foi Deus. É Deus na vida dos crentes, é Deus, é Deus. Eu aqui nesta noite não estou pregando placa de igreja e nem pastor. Eu estou pregando um Deus que pode fazer milagre na sua vida. E nesta noite ele pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Qual é a área da sua vida que você quer que eu mude, que eu transforme, que eu faça um milagre? Aonde é a sua dor? Onde é a sua questão? Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. É esse Deus que nós estamos pregando aqui. E todos esses testemunhos não é conversa fiada, é o que aconteceu. Se você quiser... Aleluia, o contato da minha cunhada, ela tem lá as fotos, aleluia, do filho dela, Arthur, e ele era tão pequeno, não tinha nada, que essas crianças, elas são pretas. Ela não mostra essas fotos para todo mundo. Ela não mandava as fotos para a família. Porque ela dizia, talvez se alguém vir essa foto, não vai acreditar que Arthur vai escapar. Mas ela acreditava e está lá Arthur correndo, jogando bola. Aleluia, prematuro extremo. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vai para os neuros. E o neuro diz, olha, ele não é autista, ele não tem TDAH, ele não tem nada. Ele é saudável para a glória de Deus. Mas mulher, você deixou o menino morto. Eu já mandei Geazi com bordão. Não teve jeito, mas você não foi ainda. Você é quem vai lá. E o menino ressuscitou. E ela contou a vitória. Quem sabe ela, quando ela contou a história depois ao marido, talvez ele tenha dito assim, mas minha filha, por que você não compartilhou comigo? Eu também amo esse menino. Eu conheço, eu vi o milagre acontecer. Aí ela vai responder, mas o negócio era eu e Deus. Eu não sei se você ia ter a mesma fé que eu. Louvado seja o nome. Por isso que muitos pastores são considerados e são chamados de loucos. Porque às vezes Deus bota um propósito no coração de vocês que nem nós que somos as esposas a gente acredita. É verdade. A gente diz, meu filho, isso não. Pelo amor de Deus.
Lufrão, pelo amor de Deus, tenha juízo. Pelo amor de Deus, não vai dar certo desse jeito, não. Ele vai dar certo. E dá. Porque Deus está na causa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o pastor tivesse escutado muitos nãos, nem estava Francisco, nem estava Damião, nem estava Oswaldo, nenhum de vocês estava aqui, porque não queria que botasse nenhum, quanto mais 12. Se nós tivéssemos escutado a minha sogra e a minha mãe, nós também não conhecia vocês. Porque quando Deus nos tirou da igreja de Paraú e nos levou para Água Nova, a igreja de Água Nova, a renda de Água Nova. Esses dias Joabe é o meu caçula e ele chega lá em casa para tomar café e ele gosta muito de leite em pó. E não tinha. Aí eu disse, o Fran, compra o leite do menino, que esses meninos foram criados com leite. Na cidade de Água Nova, a renda não dava para comprar, para pagar os 3 litros de leite que nós comprávamos por dia. Os meninos estão maior do que eu, pastor. Nunca passaram fome. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós saímos de Paraú, aleluia, deixando o meu emprego lá, o Fran deixou o emprego lá e nós viemos para Água Nova. Aleluia. Às vezes tem, até no meio dos crentes, pessoas, olha, ele chamou nós lá numa reunião na casa da mãe dele e disse, olha, Deus está me revelando que vocês vão passar fome. É mentira de Satanás, nós nunca passamos fome. Para a honra e para a glória, nunca andei nua. Jesus pagou conta de vestido meu que eu comprei sem poder. Jesus foi lá e pagou. Nunca andei descalço. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos ao Deus da providência. Como é que esse menino, Damião, pega, olha, deixa a família dele e vem aqui para dentro por fé e Deus vai fazer um milagre. Porque Deus vai salvar nesta comunidade e não tem quem possa empatar. Porque quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. E nesta noite, você tem a oportunidade de conhecer esse Deus que faz essas obras. Esse Deus que é poderoso e que não conhece impossibilidades. A Bíblia diz que ele traz à existência aquilo que não existe. E com base nesse texto que diz que Deus traz à existência aquilo que não existe, eu gosto sempre de dizer, Deus abre porta onde não tem nem parede. Deus abre porta onde não tem nem parede. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde o povo pensa que a gente vai perecer, é ali onde Deus faz você prosperar e florescer. Porque eu quero dizer para vocês estão vendo, olha aqui, tem umas folhas ali se movendo. Se Deus não quiser, nenhuma folha dessa se move. Tudo está nas suas mãos. Aleluia, louvado seja Deus. Quer conhecer esses mistérios? Quer um dia que daqui a um ano você quer estar com esse microfone? E se nós ainda estivermos aqui, você dizer, eu quero uma oportunidade ao missionário que está aqui, porque faz um ano que eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu quero dizer das maravilhas que Ele fez durante este ano. Aquilo que era impossível na minha casa, Ele se tornou possível. Aquele que a sociedade dizia que não valia nada, Ele pega, tira do monturo e faz assentar entre os príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher que a sociedade não despreza, o Espírito Santo pega, dá um banho de santidade. Aí a gente passa no meio da rua, aí o povo fica dizendo, depois que fez tudo que não presta, oh glória, depois que fez o que aconteceu, isso aqui é um milagre. Esse aqui é o milagre. Porque se eu já sou boa, se eu já sou digna, quem é que vai ver o milagre de Deus na minha vida? Agora, quando Deus pega aquilo que não é nada, aleluia, e faz você, é fulana de tal, depois mesmo. Porque Ele disse que veio buscar e salvar os que se havia perdido. E Ele disse, olhe, pode vir, vinde como estáis. Não, eu não sou digno, não. E o ladrão da cruz?
matou, olha, só morria de cruz. Assaltante e ladrão perigoso, de alta periculosidade. Se aqueles dois homens estavam ali, ele não era de boa coisa não. Mas ele disse, Senhor, lembra de mim, hoje mesmo estarás no paraíso com meu. Então, venha nesta noite e aceite a Cristo como seu Salvador. Veja Ele transformar a sua vida. Veja Ele fazer aquilo que você não pode. Veja Ele transformar dentro da sua casa aquilo que todo mundo aponta de não presta, não vai prestar. Aleluia, vai fazer assim, vai fazer assado. Você vai ver Deus transformar dentro da sua casa. Porque é esse Deus que nós pregamos aqui nesta noite. Quero agradecer a oportunidade, aleluias, que foi me dado. Pedindo as orações que vocês continuem orando por nós, para que o Senhor continue fazendo em nossas vidas aquilo que Ele deseja fazer. Porque quando nós decidimos e saímos para fazer a obra de Deus, a partir daquele dia, Ele é quem manda nas nossas vidas. Se Ele disser vai, a gente vai. Se Ele disser fica, a gente fica. Louvado seja Deus. Se, aleluia, desmanchar as tendas, a gente se levanta, se armar, a gente... É aqui que nós vamos ficar. Amém? Então é assim que a gente anda por fé e não por vista, e deixa que Deus faça na nossa vida aquilo que Ele tem vontade de fazer. Eu jamais na minha vida pensei, não sabia nem que existia vocês, mas o Senhor me trouxe aqui para São Miguel, e às vezes, desde que eu cheguei na cidade de Martins, que esse sentimento, eu tenho esse sentimento, quando eu subia e descia, eu ia para a Serrinha dos Pintos de moto, e subia a serra, e aqui também, quando eu vou para algum lugar dirigindo, eu disse, meu Deus, se minha mãe souber que eu estou numa estrada dessa, dirigindo esse carro, eu não vou nem dizer a ela que é para ela não perder o sono e não dormir. Aí às vezes eu converso igual alguma coisa, ela diz, minha filha, eu oro, entrego meus filhos a Jesus, e durmo a noite todinha. Louvado seja por... Sabe por quê? Porque ela disse, tem um anjo para guardar cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Hino 52 da harpa cristã. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta sim e com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia. Sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos, vai tudo bem. Ou por mares tormentosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus esquece. Sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Qual feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardados. Sim, sim, está bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa foi essa mensagem. Tem alguém, amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, que entendeu essa mensagem e quer dar crédito a essa mensagem esta noite? Tem alguém que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Assim, irmão, como eu estou perguntando esta noite, alguém, aleluia, pregou essa mensagem para mim e eu entendi essa mensagem. Se você entendeu essa mensagem esta noite e quer
aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, levante a sua mão, nós iremos orar por você e você vai sair esta noite aqui um bebê, como se fosse o seu primeiro dia de vida, porque a palavra diz que o seu passado será jogado no lago de esquecimento. Tem alguém para aceitar a Jesus esta noite? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que vos dê uma nova oportunidade, irmão. Eu quero desde já agradecer ao meu pastor, pastor Lufran Medeiro, a cada um obreiro deste campo que se fez presente nesse trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer também ao pastor Ber, este companheiro, que foi meu pastor mais ou menos, irmão, pelo mês. Assim que ele chegou em Riacho, eu subi a serra. Mas louvo a Deus pela vida dele. Ele esteve comigo na quinta-feira, passou o dia lá em casa, a gente foi para a reunião à noite. E eu fiz o convite a ele para ele chegar aqui. E ele está aqui esta noite. Louvo a Deus pelo meu sogro, irmão Aguimael, auxiliar de trabalho. Pela minha sogra também, que veio aqui esta noite, irmão. Isso é um mistério grande, irmão. Um dia eu deitado numa rede, bêbado, sem conhecer Jesus. Esse homem de Deus orou por mim. Aí Deus disse, pronto, eu vou salvar ele, mas eu vou dar a sua filha para ele se casar. Louvado seja Deus, porque Deus faz assim, irmão. Quando Deus ele transforma, ele faz desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E me alegrava, irmão, ali em irmã Ceissa Peixoto falar de quando Deus envia, irmão, ele se responsabiliza. Quando eu casei com a minha esposa, a gente foi morar em Serra do Mel, tinha um projeto, trabalhava lá. E estava tudo bem. Mas Deus falou comigo, num culto como esse, e disse, vou eu fechar a porta deste lugar e vou te levar para lá. E lá, eu vou cuidar de você. Com 15 dias, irmão, eu recebi a carta da empresa. E o serviço estava acabando. Vim para Riacho Santana, sem nenhum projeto em mente meu. Mas eu sabia que Deus tinha um projeto para mim. E ali começamos a trabalhar para Jesus juntamente com o pastor Osvaldo, fazendo a obra de Deus. E para sair para o campo agora. Isso eu digo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tinha uma renda de, no mínimo, R$2.500. Vim aqui para o sítio de São Paulo. Estou sendo cuidado por Deus como nunca fui na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque aquele que envia, cuida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja do Senhor no sítio de São Paulo. Vocês viram aqui, irmão, é pouca quantidade, né? Mas eu quero dizer que esta igreja tem qualidade. Porque Deus ele não tem preocupação com quantidade. Ele quer saber se é crente até o tutano. E eu posso dizer que essa igreja é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Vou completar 4 meses aqui, mas eles nunca me deixaram só. Sempre quando eu preciso da igreja do Senhor, ela está presente. Quero agradecer a Deus pelos irmãos aqui do sítio Conceição. Eu digo irmãos, irmão, porque eu trato aqui todos como irmãos. Este homem, Miguel, pai da nossa irmã Genier, que nunca tem nos deixado só. Este trabalho aqui é feito toda terça-feira, irmão, para a glória de Deus. Sempre tem mais descrente do que crente. Toda terça-feira, esta comunidade ouve uma mensagem da parte de Deus. Então, eu louvo a Deus por irmão Miguel, louvo a Deus, irmãos, por todos que ajudaram para esse trabalho ter acontecido, pois para esse trabalho estar acontecendo não foi só crente. Muitos descrentes ajudaram, muitos irmãos do Evangelho ajudaram para nós estar fazendo esse trabalho esta noite. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecer a minha esposa, irmão, e tem me ajudado. Tem sido a companheira fiel e junto nós temos feito trabalho aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um. Vá desculpando, irmão, porque é o primeiro trabalho. É tudo novo pra gente. A gente às vezes fica mexe com o emocional, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus ele vai aperfeiçoando e aperfeiçoando, e em nome de Jesus vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero repassar o trabalho para o meu... Antes disso, irmão, eu quero convidar aqui irmã Vera. Ela vai aqui destinar uma lembrancinha para a pregadora irmã Ceissa e para os irmãos que vieram louvar. Mas desde já eu quero aqui agradecer por tudo que foi feito e logo após o trabalho estar na mão do nosso pastor supervisor, ele irá destinar quem vai orar, irá dar a bênção apostólica ou irá destinar quem vai dar a bênção apostólica. Aos irmãos pais do Senhor.
Neste momento eu quero agradecer a cada um que se fizer para juntamente adorarmos a Deus e agradecer a Deus por esse primeiro ano desse conjunto maravilhoso, né? E crendo, assim como já foi dito no último ensaio, que ano que vem, quando a gente for fazer a próxima festa, esse conjunto vai estar bem maior, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero convidar a irmã Ceis, a dupla Emily e Ezequiel, e a minha irmã Verônica, que quando a gente fez o convite, nos atendeu com tanto amor e carinho no seu coração. Mais uma vez, atender ao nosso convite, carinho. Quero agradecer à irmã Ceissa, damos a mensagem para ela. Ela nos respondeu e se fez presente. Que está aqui junto, né? Emily e Ezequiel também, essas bênçãos do Senhor que Deus colocou na vida, desde lá de Gameleira. São nossos amigos do coração, que eu tanto amo. E minha irmã, Verônica, que quando a gente fez o convite a ela, ela nem aqui no Rio Grande do Norte estava, ela estava lá no Rio Grande do Sul. Mas ela disse, se eu estiver aí no dia, eu vou cantar para a honra e glória do Senhor. E agradecer a Deus por esta festa maravilhosa. Meus irmãos, avisando a todos que após o término desse trabalho vai ter um lanche aí para todo mundo, tá bom? Daqui a pouco nós iremos servir aí em nome de Jesus. Pastor Lufran. Meus irmãos, vamos ficar todos em pé. Queremos parabenizar o pastor Damião, sua família, sua esposa, a irmã Vera. Parabenizar o conjunto Essência de Cristo, né? Um ano, né? Um ano. Deus abençoe maravilhosamente as irmãs, o conjunto, esse trabalho. Queremos agradecer a presença de todos. O diácono irmão Edson, que trouxe seu serviço de som. Irmão Francisco também, que trouxe a sua caixa de som, serviço de som. Irmão Cosmo Lira, que é o nosso cinegrafista, né? Está aí transmitindo aí tudo. Depois, quem quiser se ver na internet, é só acessar aí o canal do irmão da igreja, né, irmão Cosmo? Da Assembleia de Deus de São Miguel. Está sendo ao vivo, depois você vai postar. Está gravando, depois posta, né? Queremos agradecer ao pastor Ed Carlos, né? Seja o Brasil para Cristo, os irmãos que vieram. A irmã Verônica, né? Que é sua cunhada, nora do pastor Ed Carlos, né? Eles moram lá no sul, né? Amém. Agradecer ao genro, né? Ao sogro, aliás, e a sua sogra, que veio também. Agradecer ao pastor Berg, né? Pela cooperação com a sua família, os irmãos que vieram de Rio Santana, o pastor irmão Ed Carlos, né? Deus abençoe mais e mais os obreiros aqui. Nossa gratidão a todos que aqui se fizeram e estão presentes. Muito bem, depois da oração e a bênção apostólica, ainda tem aí um mastigadozinho aí, né? Festa de crente é festa boa, não é verdade? É muita bênção, graças a Deus. E você, nessa noite, está sentindo o desejo de servir a Jesus juntamente com este povo crente? Você tem a oportunidade nessa noite de fazer a sua decisão. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te convida. Quero convidar o presbítero Ed Carlos, lá de Rio Santana, né? É 2 Ed Carlos, né? Depois o pastor Naldo estará impetrando a bênção apostólica. Meus irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor.
Quero louvar a Deus pela vida do pastor Damião, demais obreiros, pastores, irmãos da Igreja do Senhor aqui nesta comunidade. Deus continue abençoando a vida de vocês. Alegria em ver aqui o pastor Iranilson, né? Amigo de sempre. Graças a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, nós estamos gratos, Senhor, felizes nesta noite, por este culto tão maravilhoso, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, de uma forma tão grande e especial, meu Deus, tem falado, Senhor, aos nossos corações. Te louvamos, Senhor, pelas vidas, Senhor, das pessoas amigas que ouviram a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que a Tua palavra, ó Deus, ela não volta vazia, e cremos que a semente, ó Pai, ela vai germinar, meu Deus, brotar e dar frutos para o Teu reino. Senhor, continue abençoando a Tua igreja, ó Pai, de uma forma grandiosa e especial com a Tua presença. Nos dê uma noite de paz, um retorno, meu Pai, em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero dar os parabéns ao pastor Damião pela linda festa. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus se fez presente. Deus falou, irmãos. Deus plantou a semente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, curvei a cabeça e receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus e a paz para todos.